Fala pessoal, estamos hoje aqui em um Mais ACI Cast. E hoje, juntamente com o meu vice-presidente aqui, Gilson Rodrigues, trouxemos uma convidada de peso, convidada moderna, Aline Feitosa, né, advogada, e hoje está representando a CEOP aqui, né, Aline? Gostaria que você se Exatamente. apresentasse aos nossos ouvintes. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, estou representando a ACEOP, Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas, e que tem como presidente o Dr. Luciano Barreto, que é referência no mercado imobiliário sergipano. Com certeza, acredito que todo mundo aí já conhece, né, Dr. Conheço. Luciano, uma figura aí, um homem que revolucionou o mercado imobiliário aqui de Sergipe. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto que ele já vem debatendo, né? Isso. Explicar à sociedade, tirar essas dúvidas que muitos corretores também ainda desconhecem. Falar um pouco dessas associações pró-construção. Exato. O principal foco desse episódio hoje é tirar essas dúvidas das pessoas para alertar também sobre. Esclarecer um pouco, né? Exato. Desmistificar esse Com assunto. certeza, isso É, mesmo. entendo. Então, o mercado imobiliário ele é regido pela Lei de Incorporação, né? A Sim, 4591, que é de 64. Então, ela veio regulamentar a atividade do empreendimento imobiliário em si. E antes disso, antes de 64, existia um caos, existiam várias pessoas que prometiam a venda em unidades que prometiam construir e algumas delas não entregavam. Então, a lei veio para proteger aquelas pessoas que estão confiando nessa atividade econômica, né? sim. Então, o que está acontecendo hoje no mercado sergipano nada mais é do que retrocesso. É retrocedendo antes da lei de 64. Por quê? Porque está sendo criado um modelo que não é regulamentado e está sendo aparentemente legalizado com o título de associação, que é regido pelo Código Civil. E o nosso Código Civil, ele traz que a associação é a união de pessoas para atividades afins e sem fins econômicos, né? Sem finalidade Sim. econômica. Então, você tem uma associação de moradores, você tem uma associação religiosa, você tem, enfim, Associação dos dos corretores de corretores, imóveis, uma dos associação dos empresários, empresários, exatamente, que vai ali associações. defender Sim, interesse interesses da da. classe, da Exatamente, categoria, da exatamente. população em Então, si. para que se exista uma associação de verdade, você tem que ter interesses afins. Você tem que ter pessoas com a mesma finalidade. Sim, Em alguns momentos existiu muito cooperativas, muitas construções dessa forma, sim. onde na verdade você está fazendo uma obra a preço de custo, né? Que é muito mais vantajoso porque você absorve, né, esse risco, então tira aí o ganho que uma corporação preço fechado acaba tendo, porque coloca no, Coloca o no seu risco. preço ali o risco, né? Todo Sim. Sim, empresário sim. tem o Os seu risco, tributos, tem os né, também. tributos, exatamente. E quando você faz uma associação, né, como está sendo feita aqui em Sergipe, não é uma associação de verdade. Porque quando é Sim. uma associação de verdade, como já existiu em vários momentos, associação pró-construção dos funcionários do Banco do Do Brasil, Brasil, isso, eu via muito. né, da Petrobras, Petrobras, exatamente. Essas pessoas se uniam para fazer o seu próprio imóvel, as isso. suas residências. Contratavam E uma aí empresa, sai, né? cria a associação de fato, registra o estatuto, e aí vai contratando as pessoas para desenvolver, ou uma empresa, Sim. ou os profissionais liberais mesmo. Você pode ir contratando o nome da associação para executar a obra. E no final, cada um tinha sua residência pronta e ia morar. Isso é legal, isso não é errado. Sim. Como Mas tem muitos, né? Aqueles isso Hoje, mais é. antigos, hoje ainda né? tem. Hoje tem. Hoje ainda Hoje estão tem, fazendo. E hoje a gente vê mais um pouco com loteamentos, alguma coisa assim. Mas o que está sendo visto no mercado por algumas empresas, né? E aí a gente cita, eu acho que a principal delas hoje é a condominial. Essas empresas, elas desenvolvem na prática uma atividade de incorporação imobiliária. Mas quando elas. Por que isso? Porque você tem o mesmo grupo que forma todas as associações. Então você já desvirtuou a finalidade. Não é um Você não está empreendimento só, né? construindo um imóvel para você e com pessoas afins ali. Você está construindo um empreendimento Sim. visando um lucro. Por quê? Porque aquele empreendimento você vai vender depois que ele estiver pronto. Então você está construindo unidades imobiliárias para pôr à venda, Sim. né? Doutora, é nítido, doutora, boa tarde. Boa tarde. É nítido que o negócio é ilegal.
Vocês já tiveram alguma conversa com eles? O que é que eles dizem sobre isso? Qual é a defesa Então, deles? Porque a gente não só de você, consegue. só de você falar, você já sabe que tá errado. É como É, você falou, se fosse nós juntarmos aqui e vamos uhum. construir, acabou a conversa aqui. Né? Doutor Agora não, Luciano, vamos juntar todo mundo e vamos construir vários, já modificou a conversa, entendeu? doutor Então, Luciano, por algumas vezes já se colocou à disposição para sentar, para eles não conversar, para aparecem, fazer né? Eles debate. não aparecem. Não, recentemente, na semana passada, né, a gente teve, até vocês Audiência pública. participaram, Nós uma audiência participamos, lá na pública, Câmara de- Era o isso, momento que era um deles momento. ter ido Pô, explicar, é, né? Exatamente. A Mostrar única coisa que a gente defesa. vê, eles deram, os advogados, né, deram uma entrevista recente falando que é legal, enfim, associar-se é legal, tá na Constituição É Federal, a parte que Sim. ele, tá no Código Civil, associar-se é a parte legal. que ele fala que é legal Mas- isso aí, né? Depois não fala o resto. Mas simular uma associação para disfarçar uma incorporação e daí fugir das responsabilidades não é legal. Né? Então, é justamente isso que a gente vem mostrando à sociedade. E aí, vem nas discussões, é uma discussão meramente concorrencial porque vocês estão incomodados. Não, veja, a CEOP, é óbvio que todos os construtores sentem, né, o impacto. Sim. Mas quem compra um imóvel da Constrem, quem compra um imóvel da FFB, quem compra um imóvel CL, conhece o imóvel CL, conhece o imóvel FFB, Tem a data que entendeu? vai ser entregue. Exatamente. Então, assim, não é esse tipo de associação que está impactando no nosso mercado em si. O que está impactando no mercado é na confiabilidade do mercado, está destruindo o mercado imobiliário. Porque aí, já entrando na esfera dos corretores de De todos os imóveis. lados, a gente também sente, né? Sente Com certeza, muito. a gente participa. Imagine Se você pega um imóvel aí de 1 quantos milhão, imóveis desses que foram? vende de 1 milhão, porque a gente está Não, falando de imóvel de Alto, alto padrão. padrão. Só E o tem pior, noção. Quanto que você perde aí de corretagem E o pior, doutor, sabe o que é? É você ver imobiliárias, vendendo? não, participando disso, chamando o corretor para dar um, como é que ele Bônus de diz? indicação. Um bônus, assim, Bônus de indicação. não é comissão. A imobiliária fazendo isso, então dá para entender. Ela não sabe Aí o você risco deixa que de tá receber Tá correndo. tirando no pé. Não, tá aí tirando no você pé. tem uma Daqui a pouco lei. ela também tá fora. Aí você tem uma lei de corretagem que Sim. determina lá o seu percentual sobre a venda do imóvel, Sim, sim. né? Porque Só o pode corretor ser tem feito responsabilidade na venda do Após imóvel. Sim. o registro de incorporação. Exatamente. Nós vimos agora o fórum, não foi Sim. aquele evento. Eu vi os corretores falando, pô, eu tenho medo de vender imóvel usado, dá muito problema. Sim, Porque é uma responsabilidade imóvel usado. exatamente. O novo não, é planta. Ele vai responder. Quem recebe, mas o imóvel é responsável. Então, assim, tem que pensar nisso também, né? E aí você abre mão de uma comissão que muitas vezes é entre, sei lá, corretor sabe, vende um imóvel de alto padrão, recebe 30, 50 mil fácil de comissão. Por um bônus de indicação de R$2.500. Era ridículo. Mas o que a eu participei da construtora... reunião e disse, não, eu não tô ouvindo isso não. Aí, Sem contar Saí. que você não está vendendo. O corretor, a lei permite que ele venda, negocie, né, a venda ou a locação de um imóvel. Ele não pode convocar uma pessoa e induzir e tentar colocar ela numa sociedade. Porque a Não gente tem pode. tem muitas pessoas associados, né, que aderiram e que nem sabiam o que estavam fazendo. Pois Acham é. que compraram Não, um apartamento de pela verdade, confiança, entendeu? Às vezes é pela confiança. Pela né? Como confiança. Eu confio em Outros já foram entregues, eles acabam, né, usando isso como Sim, exemplo. usando sim. esse modelo aí. Porque Mas não se questiona a CEOP não questiona a má qualidade. Não, a gente tá vendo que eles estão entregando. Não, mas, aí Mas que ninguém isso também- já é outro problema, Já é outro né? problema, Que a gente já teve vários relatos, tanto Sim, de sim, já. acabamento como de Tem, na Barra dos estrutura. Coqueiros, acho que é o case, Como assim, a pior. documentação Isso, também. É, A documentação Sim. Na Barra tem principal. uma coisa grave na Barra. Né? Com certeza. E que aí os Condomínio lá. corretores respondem nisso. Exatamente. Porque ele está vendendo um imóvel em um condomínio onde não tem nem as matrículas regularizadas. Individualizadas. E Porque o corretor tem a obrigação de E aí, saber. quando você faz... É isso que a gente preza, assim. O que é que a gente quer? Registre um memorial de incorporação, venha ser incorporador como, como nós. O que as Fácil, construtoras né? estão Só. querendo, de fato, é uma concorrência leal. Leal, exatamente. Não, que é um monopólio. Não, uma E aí, quando concorrência você leal. questiona, eu questionei um conhecido, um engenheiro amigo, que inclusive já trabalhou lá na empresa, Sim. e aí agora ele está trabalhando nessa questão nessas associações. E aí eu falei, eu disse, veja, é simples, registra um memorial de incorporação. E ele? Mas aí a gente vai ter um custo absurdo para Mas pagar. é isso Eu digo, que mas o toda jogo é o atividade jogo. econômica tem o seu bônus e tem o seu ônus. O jogo é Com esse. certeza. Você tem que pagar os seus impostos, você tem que assumir responsabilidade com seus funcionários, você tem que assumir responsabilidade com seus clientes, né? Exatamente. Porque toda atividade, ela vai ter a responsabilidade. Então, só para quem E os está nos riscos, né? ouvindo, né? Eles terem ciência desses riscos que quem está Isso. comprando corre. Tanto o Exatamente. corretor que for
Eu já vi corretor anunciando é. como essa questão das pessoas terem a responsabilidade É. sobre Uhum. trabalhista, sobre estrutural, Tudo, sobre todas as várias responsabilidades. Tudo é no situações, nome até quem deles. vender, É, né? Ela tem a questão exatamente. da cota lá, da Uhum. garantia Porque quando anterior. você vende um imóvel, porque veja, na prática, um associado, ele Sim, é o construtor do seu próprio imóvel. Se posteriormente ele vende esse imóvel, porque ele só pode vender depois que o imóvel está pronto, que tá pronto, né? isso. Mas muitos vendem no No meio meio. do No trajeto, meio. Mas vai tudo negociando. bem. Mas Contrato de aí gaveta em cima do contrato de é. gaveta. Então, quando eles vendem esse imóvel, eles passam a ser incorporador pela lei. Então, Sim. eles têm que dar total garantia para quem comprou. Porque se foi ele mesmo que construiu e ele tá A vendendo, garantia é dele. a Dos 50 garantia é dele. dele. Ali. Entendeu? Exatamente. Até eu acho que Pedro falou isso lá, não foi? Foi o outro, foi o Pedro. da ADM. Foi da Demi que Foi falou. da ADM. Doutor Sabac. Foi, Uhum. falou. Ah, levantou essa folha, verdade. Verdade. Porque o que a a gente ADM vem trabalhando eu- muito, vem eu- trazendo a informação, porque o trabalho que eles entendem que deve ser feito é demonstrar aos consumidores os riscos, né? Então, eles vêm Exato. trabalhando Eu isso. encontrei um cliente que comprou esse imóvel. Eu perguntei, e aí, foi realmente mais barato? Ele, rapaz, não foi tanto não. Que depois não é. começaram a me cobrar uma de coisa no meio do caminho, que eu fui Isso. botar na ponta do lápis, não ficou Então, assim. aí isso Não achei vantagem. Ele falou. isso é uma coisa que Mas é eu digo, então foi o importante. seguinte, vamos fazer um depoimento pra gente? Né, peraí, eu vou aqui, sumiu. Porque as pessoas têm vergonha, eu acho, porque né? como que eu fui enganado, não quero dizer a todo mundo que eu fui enganado. Então, Acho que é isso que eu é fiz aquela merda. coisa, quando você acha que tá tomando vantagem e depois não tá. Aí depois não tá. Entendeu? E depois Eu de acho tanto que é tempo- mais ou menos isso. É isso mesmo. Você diz, eu tô entrando num negócio que é bom aqui pra mim, porque eu tô, porque né? eles vendem como isso. Aí o cara acredita, tem a confiança, aí entra. Depois que tá dentro, meu filho, pra sair. E aí, é o complicado. que é que a gente chama muita atenção pra todo mundo que vai comprar ou se associar? Ou se associar não, né? Que a gente não defende esse tipo de associação. Se você vai se associar, você tem que definir como são as coisas. Você não vai entrar num negócio pronto, entendeu? Você tá se associando a quem? Você conhece? É um grupo de amigos? Ou são pessoas que vocês têm Qual é a relações entre garantia que si? vai ter, né? Entendeu? Então aí tudo bem, é uma associação. Mas se você vai comprar, a primeira coisa, esse empreendimento tem um memorial de incorporação incorporação. registrado no cartório de registro de imóveis? Não tem. Por quê? Todas as dores de cabeça que possivelmente você pode vir a ter numa associação, o memorial de incorporação resolve. Porque para você fazer um empreendimento e registrar o memorial de incorporação, você tem que ter toda a matrícula do imóvel no nome do incorporador, ou do permutante, né? Porque pode haver Sim. permuta. Você tem tudo regularizado, todos os projetos aprovados previamente, né? E esses muitos não estão nem... Isso, não tem. Não tá nem Eles vão aprovado. aprovar alguma coisa lá na frente quando ele vai construir. E pode ser que o órgão A licença não municipal, saia. ele não aprove daquele jeito, e aí sofre alteração. Aí quando sofre alteração, sofre mudança de custo, entendeu? Sim. E a incorporação imobiliária, a lei de incorporação, ela traz a modalidade de obra a preço de custo, que é na prática o que eles fazem. Então, se você tem uma lei que regulamenta isso, por que não seguir essa lei? Entendeu? Sim, com certeza. Então, e o que é que essa lei determina? Na obra a preço de custo, deve ser feito um orçamento de toda a obra e apresentado em todos os contratos deve ter esse orçamento e deve ser apresentado periodicamente, deve ser atualizado, aliás, periodicamente e apresentado para os compradores, né? Porque se eu estou participando de uma obra a preço de custo, eu vou arcar com o custo independente de qual seja esse valor. Por exemplo, a gente teve a pandemia agora e que Os realmente preços dos teve muito materiais. impacto, né? As construtoras que fazem incorporação a preço fechado absorvem isso, não pode repassar para o cliente. Porque a lei de incorporação traz essa proteção ao cliente, Sim. né? Olha, Ele eu vai lhe vendi saber um o imóvel, material que vai eu lhe tá. vendi um imóvel aqui de 500 mil reais. Você vai me pagar 500 mil, obviamente corrigido pelo índice oficial, né? Da construção. Sim. Mas, Até receber, que é apenas a valorização da moeda. Mas quem apesar que se vende ele já obra... pagou também, pronto, não vai Isso, ter correção. isso, E nesse isso, caso aí quitou. não, né? Ele Mas ainda numa obra a tem. preço de custo, você vai... espera-se que seja 500 mil. Mas ele pode ser mais ou menos, vai depender do que tenha durante a obra, né? Com certeza. E aí, viu o que acontece aqui. É outra irregularidade que a gente já conseguiu detectar nas obras que estão sendo feitas aqui no mercado imobiliário sergipano. Se atrai o cliente com um preço, com um valor X, mas que esse valor é inexequível.
Então, doutor Luciano até, nos debates dele, ele fala muito disso. Sim. É impossível você comprar um imóvel na melhor zona, numa das melhores regiões de Área Aracaju, nobre, ali no ali no- Garcia. Ele fez, Ali ele no- fez até a conta lá, não fez? Jardim Europa. Isso, Jardim Europa. 5 mil metros quadrados, negócio Por 5 mil metros quadrados, porque você tá pagando o terreno e a obra, com 5 mil reais o metro quadrado. É impossível. Então, obviamente, eles ficam na fase de captação durante alguns anos, né? Sim. Dos recursos. Quando eles forem construir, Já tá outro esses valor, valores já aumentaram. com Então é certeza. isso, esse benefício ele não vai existir. Ah, foi bem mais barato? Não. Você vai tendo acréscimos. Sim. E aí, quando você vai ver, ou você aumentou 35% do valor esperado, e que se aproxima muito de uma incorporação a preço fechado, só que aí você não tem garantia. E uma incorporação você tem todas as garantias possíveis, né? Exato, a gente já viu vários casos Entendeu? de alguns Exatamente, empreendimentos exatamente. É pós-entrega. até um dos argumentos que eles usam. Ah, mas as construtoras têm um monte de ações. Lógico, porque os clientes, quando querem reclamar de qualquer coisa, vai cobrar da de uma construtora, fissura que surgiu, vai acionar a construtora. sem dúvida. As associações, elas não vão ter ação. Por quê? Elas vão acionar elas mesmas? Vou reclamar com Elas vão reclamar, eu vou reclamar comigo, eu vou pagar. Mas aqui tem várias ações Existem também, algumas né? ações de Contra clientes. eles. A gente teve, inclusive, tem um precedente da Barra dos Coqueiros, Sim. nesse sentido, onde a juíza, ela reconheceu, ela detalha, a sentença é brilhante, porque ela conseguiu entender todo o sistema, processo. né, toda a simulação que está sendo feita, Sim. e ela declara lá que nada mais é de uma incorporação disfarçada de associação. E aí ela reconhece o direito da cliente, entendeu? Então, tá aí, o negócio tá muito escancarado. Depois que a CEOP entrou com a ação e começou as discussões, tanto o Ministério Público, Então, né? eu vi que teve várias recomendações do próprio Ministério Isso. Público para eles mudarem, né? Inclusive teve um empreendimento que mudou. O spot. Não foi ali na Coroa do Meio. Isso, Era isso. incorporação, Não, ou era a associação, mudou para incorporação. Isso. Ah, tá. Aí virou a incorporadora Urbane, né? Exato. Isso. Eles entenderam que realmente precisava se adequar e entrar na lei de incorporação. Então, veio uma atendeu construtora, Resolveu o problema. teve uma construtora de fora que veio e, inclusive, ela atua como associação também, mas lançou aqui como incorporação. Não, é a Moura do B, né? Isso. Na verdade, a Moura do B, ela não atua como associação. Isso é o que eles dizem, Isso, né? eles alegaram que ia ser não. associação. A Moura do B, ela em vários dos estados, aqui em Sergipe, pelo mercado, eles entenderam que teria que ser incorporação a preço fechado. Mas em outros estados, eles atuam como incorporação a preço de custo, que é o que a gente disse Sim. que eles têm que fazer. Eles só precisam registrar o memorial de incorporação. Por que eles não Isso registram? a Moura do B faz. Faz, né, em outros estados. Exatamente. Então, acredito que, assim, o único município, o único estado que ainda não registram o memorial de incorporação é Aracaju. Porque eu vi que teve até na audiência um empreendimento em Balneário Camboriú que parou toda a obra. Porque aí o judiciário já declarou, né? Sim. A gente teve também, acho que foi Balneário Camboriú, Santa Catarina. Em outros estados, essa discussão, ela não se cria. Nem se discute. Nem se começa. discute. Porque quando identifica, de imediato o Ministério Público já entra, ou faz um TAC, ou judicialmente mesmo já manda suspender a obra, E aqui, entendeu? Como é que estamos aqui? Então, aqui, a gente entrou, a CEOP, né? Sim. Nós entramos com uma ação civil pública em 2020, que foi logo quando a gente fizemos várias representações, né? Buscamos todos os órgãos, todas as entidades que correspondem ao mercado imobiliário. E aí a gente fala de Cresce, a gente fala de ADEME, a gente fala de Prefeitura Municipal de Aracaju, Prefeitura da Barra dos Coqueiros. Pode falar da CI também. A CI, Oi, né? a gente aí, né? Exatamente. A gente provocou todo mundo para olhar, porque a gente precisa defender o A mercado gente no que a gente entrou trabalha. também. Não, então. Entrou a Nessa CI, tá? ação, Na ação. E aí a gente teve recente uma decisão dizendo que a ZEOP não teria legitimidade para atuar nesse campo, porque não estaria no nosso estatuto expressamente esse direito de defesa Sim, da sociedade. da sociedade e tal, enfim. Veja, somos uma associação de construtores. Sim. Se uma associação de construtores não tiver legitimidade para defender isso, para tratar do mercado imobiliário, E agora, né? o que eu faço? E agora, quem vai? Exato. Mas Quem a poderá? gente está seguindo
Essa decisão, apesar de tratar da ilegitimidade, ela nem entrou no mérito, ela nem movimentou o mérito. Então, assim, o mérito da causa, a gente tem total convicção de que a gente tem razão, né? A gente embasou muito bem com pareceres de grandes especialistas. E olha que a gente foi buscar o maior especialista, o maior. né? O professor Melim Chalub, que ele, para você ter ideia, ele é o revisor da lei de incorporação. Sim. É uma das pessoas que mais conhecem a lei de incorporação. Ele escreve e dá aulas e palestras constantemente só sobre... Ele é o pai. O pai não, né? Porque não foi ele que fez a lei, mas ele é hoje a maior referência no direito imobiliário no âmbito nacional. E ele fez um parecer brilhante pra gente, né? Tivemos outros pareceristas que foi o Werneck, que fez o nosso parecer tributário, porque a gente está diante de uma renúncia de receita não, né? De uma lesão à prefeitura, aos cofres públicos, municipal e federal, muito grande, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma associação de verdade, uma associação de fato, ela goza de alguns benefícios por lei, né? E o principal deles é a isenção dos impostos federais, entendeu? Então, quando eles, né, se auto-intitulam de associação, eles gozam desse benefício. Por isso que é mais barato. Ele não paga imposto federal. Eles fazem um recorte, né? Pega essa parte boa, pega outra parte boa e vai montando. Vai montando franquia, exatamente. E, inclusive, na defesa de deles, eles botaram, não, a gente não faz, a gente não preenche nem o requisito da lei de cooperativa, nem da lei de imobiliária, enfim. Só que no próprio estatuto dele, eles botam lá que eles executam obra a preço de custo de acordo com a lei 4.591. Tá claro que tá tudo confuso aí. Estão querendo enganar, agora tem que ter força que é pra ir pra cima. Aí agora... Exatamente, eu acredito muito no judiciário sergipano. Sim. Acredito muito no Ministério Público de Sergipe. É porque a gente, para ter o processo e seguir o processo tem todo o trâmite, né? Você tem os prazos, você tem os procedimentos que têm que ser seguidos, as audiências, tudo mais. Então, realmente, isso leva um tempo. Mas o Ministério Público, eu acho que vem aí com muita força, né? Essa incorporadora mesmo, que criou, né? Que transformou, que foi a Urbane, que era o Spot, que era uma associação, que estava ainda vai iniciar, né? Ela ainda não começou as obras, não. Ela tá só na comercialização agora. Isso. Mas foi uma recomendação, foi uma das representações que a gente fez no Ministério Público, né? Que o doutor Pedro e a equipe dele fez também. E o Ministério Público, o doutor Elzo, foi bem firme. Veja, vocês não é legal isso aqui. A minha recomendação é que vocês regularizem. E eles regularizaram, porque realmente entenderam que não estava... Isso é bom que seria muito melhor, né? Os corretores começaram a vender. Isso, e dar segurança. Dá pra pegar esse caso e aplicar nos outros, né? Porque é igual... então, mas Só é que isso. A questão é que agora eles ficaram tão assim que toda hora, se você abrir a internet aí, você vai ver várias publicações. Uhum. Então, antes não existia. Se você vai fazer uma incorporação, não existia venda. Era aquele grupo de pessoas, né? Que tinham ali, mas que não procuravam fazer a venda. Hoje tem a publicidade nas redes sociais. Tem outdoor, tem muro. Se você é uma associação, pintado. Por que você vai captar pessoas? No próprio estatuto deles diz assim, constitui a associação, aí você tem lá 5, 8, no máximo 10 pessoas iniciais, que são o mesmo grupo de empresários, né? São 5 empresários, 5 sócios, dando o exemplo da condominial, que é a que mais constrói hoje, assim. A condominial, você tem 5 empresários e os seus familiares mais próximos, né? Então, eles formam o estatuto e aí eles mesmos aprovam tudo e lá eles botam lá captar novos associados. Se você já está criando uma associação onde você diz que você vai captar novos associados, você está fazendo uma incorporação imobiliária que você vai botar em publicidade para a venda dessas unidades que você vai construir. Aí esse mesmo grupo faz de novo, Faz de novo. Então, essa multiplicação... Tem mais de mil unidades aí. Hoje são quase 4.000 unidades. Já vendidas. Lançadas, assim, lançadas, né? Eu não consigo Algumas afirmar. ainda não foram entregues, isso. né? E também eles divulgam assim, 50% de adesão, né? Tantos por cento de adesão, entendeu? A gente não consegue... Então, assim, até vamos aproveitar aqui, presidente. Mas
para fazer um alerta aos corretores também, né? Sim, com certeza. Sim. A gente sempre vem alertando os Eu corretores fui que até, estão próximos. eu também estou como conselheiro do Cresce, né, nessa gestão. E aí eu Sim. fui até o Cresce para saber se o corretor pode vender. Não tem Não. nada dizendo lá, dizendo não pode, não tem nada dizendo. Mas, se acontecer alguma coisa errada, ele vai ser responsabilizado, até criminalmente, se for o caso. Mas não É, pode, então, mas ele eles não não pode só podem. com o registro de incorporação, ou com Exatamente. registro de Sim, incorporação. sim, sim. Não, mas- veja, Porque inclusive, quando a gente... tem uma Ele construtora... pode até se associar, se o corretor se quiser. Agora, se der algum problema, ele vai responder. Não, associar para associar- comprar Ele pode, mas entendeu? assim, O risco a é dele. questão... Veja, é que nem um imóvel de construtora. A gente não pode vender sem Sem um registro. sem um RI. Não, sim. Até então. cadastro eles queriam. É. Então, teve veja, essa Faz questão esse do alerta. corretor... Divergente. O corretor É, que não participe, mesmo para receber esse agradozinho que eles estão querendo dar. então, Porque aí o depois vai ser alerta eu chamado. reforço, o alerta É. do coisa. Todos os corretores que a gente, como a CEOP, identificou, negociando efetivamente, a gente Citou. entrou com representação junto ao Cresce Ótimo. e eles respondem administrativamente. Ótimo. Porque quando você vende uma Inclusive, pode ser associação, cassado. É quando bom, você é bom. indica, que não é uma venda, você não está exercendo a sua profissão, porque você é corretor de imóveis e não de cota empresarial. E, na verdade, quando a pessoa se associa, ela está... essa associação, ela vira uma empresa. É praticamente uma empresa. O corretor ele vai poder O vender corretor não quando pode. tiver entregue, Quando que tiver já tiver pronto. individualizado cada matrícula, que é um Exatamente. problema também. Pois é, e o alerta, Esses ficou, o empreendimentos. alerta A gente tá falando- foi dado, né? Para todo. Mais Exatamente. um assunto importantíssimo aí, que a senhora tocou, nessa questão da perca de receita aí para o município, para a Isso, União, Da União, e principalmente. que os vereadores e os deputados precisam analisar isso bastante. A gente tem representação que já virou o processo, né? Tem um processo, 2 processos na Receita Federal, que está tramitando. A Receita Federal faz a investigação dela toda sigilosa, então a gente não tem como acompanhar, Sim. mas existe 2 processos. 2021, e o outro... as duas foram em 2020, mas se transformaram em processo mesmo, 2021 e agora em Que alguém está 2023. ganhando, né? Nessas Exato, construções. é uma simulação, né? É como o doutor Luciano sempre fala, qualquer coisa, qualquer cheirinho desse que aparecesse em relação ao construtora Célia, a gente já estava preso, Verdade. né? verdade. Como é que é nesses casos, tá tudo tão escancarado e o poder público não para pelo menos dizer, peraí, deixa eu fiscalizar para ver se isso tem um fundo de Não, porque verdade, os caras né? querem taxar tudo. É. Até o sol agora querem Exato. taxar. E agora deixarem de arrecadar assim. E a gente tá falando de bilhões. Imagine Milhões, né? agora. Vamos parar, a gente esqueceu só esse detalhe lá na audiência. Imagine agora a Celi chegar e dizer, pronto, eu cansei de bater no sistema, de Vou enfrentar virar- o sistema, vou virar uma Pagar, associação. não vou pagar. Pronto. Pronto. Digo Acabou. que isso é impossível de acontecer, o- mas se acabou acontecesse... metade do PIB aqui Não, tinha como é que faz agora? de Aracaju. Aí vão se movimentar. Graças a Deus, ele não tem esse intuito, né? Junto como outras construtoras não não tem. tem. Que a gente já viu que outras construtoras Temos. aderiram. Sim, né? Tava lá, sim, tava tem. lá. Então, ou Quem seja, tava lá foi disse, o- não, a União tava Anderson, lá. Temos vou um apoio, a vou gente até testar aqui. convoca os nossos pares, que eu digo assim, né, as outras construtoras, para que se exponham mais e defendam mais a Com causa, porque é uma causa de certeza, todos, né? Porque eles Mas estão eles estão entrando junto conosco. nesse nível, inicialmente, de alto padrão, mas a gente já viu casos de Já, a gente tem médio, apartamento de 200 mil, 200 de e poucos mil. lotes. Sim. também. Então, daqui a É. pouco eles vão chegar no Minha Casa Minha Vida, aí no como é que vai Popular. ser? Como é que E vai aí, ser? aí vai ser tarde demais, porque muita É. gente já vai estar fazendo. É. Antes era só Uhum. 2, agora já tem bem mais. Então, é um alerta para as construtoras aí também estarem aderindo, né, junto à CEOP. Somar, exatamente. Não é uma briga só da CEL, é uma briga de todos. É. Porque se essa Eu questão... gosto de chamar de luta, né? Uma luta, Não, né? briga. Luta, A gente briga. tá lutando em prol do mercado de imobiliário. uma luta Exatamente, justa, uma luta né? Uma justa. briga A justa, luta justa. né? Então, seja, imagine, né, a CEL, até ele não ia ter espaço. É. Não, agora a CEL vai construir Botar um pró-construção. preço. Tem a É. garantia, Pronto. tem o nome, a credibilidade, A entrega. seriedade, a gente... Aí, quem ia perder era justamente o município. Então, os vereadores, eles precisam se alertar juntamente com o prefeito aí para estar barrando. Com certeza. Não tem que liberar com certeza. alvará, licença, não tem Uhum. que... Os cartórios também, eu não sei como eles registram essa questão. Inclusive, É, falando como é de que tá a questão de cartório? falando em cartório, em Bom São saber. Paulo tem uma normativa, né, que lá Ao chama contrário. atenção. Se você receber uma escritura para ser registrada com, sei lá, 50, 60 pessoas,
suspenda. inventário? Solicite o registro de incorporação, porque tem uma incorporação por trás. Pronto. Então, em São Paulo é assim. Na Você não verdade, eu registra. acho que Aqui a no gente máximo tem. uns 5, A gente 10, tem né? o empreendimento que é. 464 unidades. Isso, que é um prédio comercial, pronto. Que é um prédio comercial. Sim, no Como é Jardim que você Europa. tem, você Registrado. tem uma empresa, você tem uma Registrado. matrícula lá com 400 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas, né? Que foi Imagine. aquele Jardim Europa Medical Center, Quantos que não é o da deix- Nunes. E aí? Né? Eu não sei Entendeu? se o cartório ele cobrou esse Registrou. registro de cada pessoa. Registrou todo Ou mundo. só Não, é um. um registro único, Então, né? imagina, é um perdeu. registro único, porque eles entram como coproprietários. Na verdade, o que é que se perde? O cartório perde. Perde o A gente até registro. fizemos O cálculo. representação Oh. junto Mas só- à Anoreg, que é a Sim. Associação dos Notariados, né? Fizemos no Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça perde muito também, né? Com certeza, Que uma parte das todo mundo guias perde. vai para o Tribunal de Justiça. Então, a gente fez essas representações também, porque como é que, dessa forma que é feito, eles recolhem o ITBI, já voltando para o imposto e para a parte do município, eles recolhem o ITBI Um quando... ITBI. Um ITBI Um do ITBI terreno. de 464, É. só um ITBI. E em cima do valor do terreno, né? Sim. Que aí até as construtoras, e Não, incorporadoras, isso é fazem isso normal. Mas e para Quando passar você para o faz, cotista? exatamente, quando você Quantos- faz a obra ao final de um empreendimento imobiliário regular, né, você individualiza aquelas unidades e transfere para os compradores. Então você recolhe, os compradores recolhem ITBI, cada um referente à sua respectiva unidade e já com o valor agregado da incorporação, né? Sim. Então você vai para o valor venal do imóvel pronto, que é muito maior. É muito maior. Então você está falando aí de 2% de imposto sobre uma unidade de 1 2 milhão, 1,5 milhões. milhão, entendeu? E Sim. na revenda, como é que E aí tem que você- todo mundo assinar de novo? Não, aí na revenda, cada vez que você vende, você recolhe o ITBI. Porque o ITBI é na Como é que transferência, essa, né? Essa galera toda que foi registrada em um nome só, como é que fica aí? Não, aí cada um vai individualizando. Vai- Quando você depois- vai Quando você- comprar, Porque quando tá quando entregue. você registra a compra do terreno mesmo, porque vai ser a edificação, em nome de todos os coproprietários, cada um tem uma cota. De tudo que tiver naquele imóvel, tem uma cota. Então, sei lá, vai ser um empreendimento de 52 andares. Então, eu tenho 52 avos, você 52 avos. Quando o imóvel está pronto, eu vou lá e digo, olha, a minha cota é equivalente ao apartamento 205. E Entendeu? a gente teve vários E aí depois eu problemas. posso vender. Aí quando eu vendo, aí eu já Mas tô aí pago. teve entendeu? vários problemas até poder vender. A gente até ia trazer hoje uma pessoa da Caixa, mas que às vezes a Caixa não, todo mundo vai ter que assinar, É imagine. isso que eu tô falando. E agora? Todo mundo tem que isso, assinar. Todo mundo é dono. Ei, morreram, exatamente. 17 morreram aí já. E aí? uns 400. Vai fazer inventário, É né? muita bronca. É Então, muita é bronca. muito problema. É. até. O contrato de gaveta. O preço de Porque custo você, sai caro. você não. sai alto. Exatamente. Essa- A consequência disso é muito grande. Então, eu acho que o que a gente mais defende, né? Lógico, o mercado imobiliário, porque a gente é a nossa atividade fim. Sim. É onde a gente emprega todos os dias nossos esforços, que é para construir, vender. Então, como construtores, a gente defende o mercado imobiliário. Não, e é isso E- que a gente trouxe para cá, porque para mostrar aos corretores que a CEOP, as construtoras são parceiras dos São corretores. parceiras, Porque exatamente. se todo mundo mudasse, não ia acabar os corretores de imóveis. Ia acabar. Porque você veja agora, teve um veto aí essa semana da desoneração da folha de pagamento, Uhum, né, dos funcionários. Inclusive entra na parte das das construtoras. construtoras. Então, imagine a demissão em massa, que É. pode gerar isso caso o Congresso não derrube esse veto, Uhum. como também a receita, a concorrência desleal que a gente Desleal, é verdade. vem enfrentando. Então, às vezes, pô, você já tem uma responsabilidade ali, trabalhista, estrutural, É. Você vê que, funcionário, você o vê que é uma risco que O é. risco. Quantas construtoras não já fechou as portas? Então, você vê que É é uma coisa verdade. bem Entendeu? maior que o corretor tem que tomar cuidado. Porque ele pode estar atirando no pé, né? Com É. certeza, sem dúvida. Isso daí não é. Não é uma E- coisa, e não, assim- eu vou vender, eu quero pelo dinheiro. Mas não é o dinheiro, é a questão futuro, É. até da profissão. Né? E assim, e a lei de incorporação, só para reforçar e trazer esse esclarecimento também, ela veio proteger o comprador. Então, o consumidor é o maior lesado nisso. Que pode estar achando que está fazendo um bom negócio, que está economizando, que está se dando bem, mas mais na frente, a gente não quer que tenha problema. Mas se tiver um problema, eles não têm garantia de nada, Vão ter que vão se assumir juntar pra tudo, pagar. vão ter que se juntar para pagar, entendeu? E a lei de incorporação, ela veio para proteger isso.
tanto para proteger com relação aos danos, aos vícios, com relação às responsabilidades trabalhistas, patrimoniais, mas principalmente, se você parar para pensar, eu até expliquei isso na audiência pública, o mercado imobiliário, a incorporação imobiliária, ela vende um papel. Eu vendo aqui, eu estou vendendo um direito real, mas que não está nem construído ainda. Né? Esse é um papel mesmo. Porque quando eu estou lhe vendendo uma casa que está pronta, você está vendo a casa ali pronta e você vai, né? Mas então, eu estou vendendo eu estou dizendo que eu vou construir uma unidade imobiliária numa fração de terreno. Por isso que a figura do incorporador, ela foi criada na lei de incorporações e ela tem um porquê. É dizer, olha, se isso aqui não der certo, a pessoa ou a empresa responsável é essa aqui. Que é a incorporadora, que idealizou, que foi atrás de terreno, que foi atrás das pessoas para construir, e que se responsabilizou, que administrou os recursos financeiros, que nada mais é o que a atividade que eles fazem. Então. O que é que de diferente a Condominial, a Nunes, a Essenza fazem que um incorporador não faz? Eles exercem essa atividade, né? Essas empresas, elas são incorporadoras. Então, a lei de incorporação, ela veio determinar quem é o incorporador para que traga a responsabilidade para aquela atividade. E mais, trouxe também o patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Todos os valores que são destinados a esse imóvel, eles só vão ser utilizados nesse imóvel. Então, ele trouxe todas as garantias possíveis para que aquela empresa, ou para que aquele imóvel que está sendo prometido à venda e que ainda vai ser edificado, ele de fato seja edificado naquelas condições, com aquelas qualidades, com aquele preço, com aquele orçamento que foi previamente estabelecido e atualizado. Então, a lei, ela não normalmente fazem um SPE, né? Nesse caso. Normalmente, às vezes faz, SPE. E aí, qualquer problema fica só para aquele empreendimento. Só aquilo ali, né? Não atrapalha outras construções. O patrimônio de afetação em si dá muita garantia nisso, dá muita segurança. Mas esse ponto que a senhora tocou aí, foi um ponto até que uma vez eu escutei eles levantando. Mas não tem corretor que vende casa sem registro, no recibo? Tem. Alguns corretores têm essa prática, mas só que tem essa diferença. A casa tá pronta. Tá pronta. Uma casa tô vendendo lá, incorporação imobiliária. Antigamente, querendo ou não, principalmente interior. Tem muita casa que não tem registro, não tem matrícula. Mas tem a casa. Tem ali a testemunha, tem os contratos. Doutor Pedro, ele ele registrou bem essa questão explicando, né? De que o corretor... O registro de memória de incorporação precisa existir para dar a credibilidade. E isso é a lei que traz, né? É o nascimento do empreendimento, né? A lei de incorporação ela é de 64. Sim. Ela foi antes do Código de Defesa do Consumidor. Mas ela já vislumbrou tanto a defesa do consumidor que ela é uma lei que estabelece normas e regulamentações cíveis, né? Da atividade econômica. E ela traz tipificação penal. É uma lei que não é que ela traz uma tipificação penal para dizer, olha... Se você bota à venda unidades imobiliárias sem o prévio registro do memorial de incorporação, você está cometendo um crime contra a economia popular. Você está cometendo uma contravenção. Como é que vai cobrar alguma coisa contra o consumidor? A quantidade de indício que tem isso aí. Exatamente. Mas aí só diz, se é crime, por que eles fazem? Porque as penas são baixas, né? Sim. São contravenções, são penas mais baixas. E também porque a gente está... para você ser punido, tem um certo tempo. Aí já prescreve. Até lá, nós vamos andando e a gente... Mas é isso que a gente vem alertando. Exatamente, né? exatamente. Os consumidores... Até lembrei agora de um fato que eu acho que merece trazer até. Os consumidores de algumas associações agora se viram em apuros. Porque as administradoras, né, a Condominial, investiu valores imobiliários deles em ações, né? Investiu de forma assim, sem tanto controle e tal. Não, eu acho que eles dão consentimento, porque no estatuto eles dão lá eles autorizam que eles façam a gestão dos valores, né? Porque de fato, se você está dando o dinheiro para eles administrarem a obra e esse valor, vamos botar aí que na média são 7 anos, se eu não me engano, né? Isso. 5, 7 anos. Nos primeiros anos é só para captar o dinheiro. Para daí ter esse dinheiro, pagar o terreno e começar a obra. Então, os 2 últimos anos é que é de obra. Quando eles já captaram esses valores, entendeu? Isso também se os associados não deixarem de pagar, né?
Mas aí eles pagam. Quando não pagam, vai... Mudando, né? tem as penalidades. Mas Só que essa atrasa parte de também, né? investimento também pode... Então, autoriza- aí o que acontece? Esses valores que eles recebem, eles investem. Só que uma coisa é você aplicar num banco seguro, que você tá botando dinheiro ali para ele ser remunerado, e ele tem que Sim. ficar no banco. Não tem como não... Né? São milhões. A gente tá falando assim, uma Mas obra, um VGV de uma obra, uma obra para ser construída nesse padrão, você gasta aí facilmente 100 milhões. É o custo real de uma obra dessa, né? Sim, sim. Então, esses valores ficam aplicados no banco. Mas daí a você aplicar já foi investigado, né? Já está em investigação. Numa pirâmide financeira e expor os seus clientes a esse valor. Primeiro, eles já cometem essa irregularidade, porque eles não são corretores de investimentos. Então, eles não poderiam pegar esses valores e investir. Entendeu? Sim. Então, foi um investimento, eu até chamo um investimento irresponsável. Sem dúvida. Você está cometendo até essa infração porque ele não tem registro. Né? Para mexer nesses valores e investir dessa forma, eles teriam que ter, no mínimo, uma procuração. um registro na CVM. Para poder trabalhar com essa parte de investimentos, entendeu? Eles estão tão... E aí foram quase 10 milhões, acho que foi 7, 8, alguma coisa assim, milhões. Que foi da qual? da condominial. E aí agora, para pegar esse dinheiro de volta? Não, esse aí perdeu. Perdeu, agora, né? Depois vão ter que botar no bolso, solta, ou então repassar pra O galera. preço de custo... Segundo informações... O preço de custo saiu caro, viu aí? Segundo informações de alguns associados, né, que trazem pra gente... eles se comprometeram a reembolsar, mas logo em seguida lançaram aí um custo extra na obra e, né? De 10 milhões, né? Apareceu aqui 10 milhões. Vamos mudar esse, né? Um aditivo vamos mudar isso aqui e tal. O material aumentou, pronto, pega de volta. Quando você divide isso pela quantidade... Porque, por exemplo, o que mais impactou... Que eles já entraram com uma ação contra a Select, contra a JR, né? Sim. O que mais foi aportado dinheiro foi o empresarial, né? O deles, o Premier. Então, se você pega aí, você tem 300 e tantas pessoas que se associaram. Você pega esse valor e divide por todo mundo, não dá um valor tão significativo. Assim, para que as pessoas que estão investindo, que já acham que estão tomando uma vantagem porque está muito abaixo do preço do mercado. Tá dentro do... Quando vocês... essas pessoas só precisam ter uma cautela da seguinte forma. Chegue ao final da obra, quando você receber o seu empreendimento, né? Sua sala, seu imóvel, o que seja... Some tudo que você pagou ao longo, né? Para ver se realmente foi mais barato ou não e se valeu a pena correr o risco de... Não ter sua obra entregue. E outra, né? A gente tá falando aqui também das consequências, porque assim, todas as representações que a CEOP fez, elas são muito bem fundamentadas. E a gente tá respaldado por, como eu falei, né? Pela legislação, por pareceres de pessoas competentes, de profissionais competentes, né? A gente tá falando dos melhores professores e doutrinadores no direito imobiliário e no direito tanto criminal quanto tributário. Então, todas as nossas representações, elas são muito bem fundamentadas e elas estão tramitando, né? As que foram arquivadas, elas foram arquivadas porque elas dependem de outros desdobramentos para que elas sejam reabertas, né? Então, por exemplo, no Ministério Público Federal, ele não pode investigar a parte criminal porque ele precisa primeiro que a Receita apure. Então, ele arquiva porque precisa que a Receita sinalize. Mas eles usam como o quê? Perderam todas. Perderam todas, porque não tem razão. Não é isso, não. Exatamente. Eu vi dizendo isso aí. Não, eles perderam todas. Até contratar um humorista, né? Mas isso daí... Pra ver, né? Assim, acho que se eles têm... que aquela coisa, quando você não tem a lei, o argumento para discutir, para o debate, aí você ataca. Começa a atacar. Eu acho que a intenção da audiência era esse do humorista foi tão ridículo, assim. Mas eu acho que o pior que esse foi um outro vídeo que não foi na rede social, no Instagram, né? Mas circulou no WhatsApp. Sim. Um robô falando e aí atingindo a família. Tenta pegar a pessoa do Dr. Luciano. Sim. Sendo que, assim, Dr. Luciano, ele é a porta-voz de muitas pessoas que estão por trás. A gente tá falando de uma associação unida, que nós somos uma associação unida, e que estamos defendendo um propósito, né? Que essa é a real finalidade de uma associação de verdade. Defender um propósito, que é a defesa do mercado imobiliário que foi construído
e que tem Tem uma prédios aí de credibilidade, anos e exatamente. anos, né? Mas aí tenta atingir a pessoa do Dr. Luciano, só que o Dr. Luciano não liga pra isso, tá? Se Tá se ligado. tiverem Acho que nem assistindo, vê, ele... né? Não, ele até vê, mas ele Né? ri. Ele diz, eu Ah. quero saber a lei, eu quero que eles me expliquem qual é a lei que eles estão se baseando. Pois é. Ele só quer saber da legislação em si, porque o Dr. Luciano é um estudioso nessa parte legal, ele gosta muito da área jurídica. Às vezes eu Segue, brinco que né? ele é um advogado muito melhor do que eu. Eita. Muita coisa de direito eu aprendi com ele. Então, ele nem liga, assim, mas é feio. É chato, né? Muda, Desnecessário. é mudar o foco de uma discussão importante, porque a gente está Sim. trazendo uma discussão que é muito importante, né? E aí quer mudar o foco, aí muda o foco falando também, que tem muitas pessoas importantes que se associaram. Sim, elas estão sendo tão lesadas quanto as outras. Mas Pode às ser vezes. Elas são importante, associadas não do quer mesmo dizer Só nada, que jeito. né? muitas dessas pessoas, elas não vão morar ou É. estão pegando ali para investir. Pra Já vi vários investir, casos. Que já demonstra de também o investimento. interesse econômico do negócio. Entendeu? Pode olhar, muitos são Uhum. até Investidores, cotistas né? anteriores que É, acaba comprando, vai botando seu dinheiro ali, O exatamente. pessoal da Sabe pirâmide que, tá chorando aí, querendo né? ou não, É, pode Verdade. receber ou não, mas exatamente. que por ter já entregue alguns, eles acabam Uhum. participando dessas É. cotas para ter um lucro ali quando o imóvel estiver pronto. Isso é Exato. fato. Mas só exato. que pode ter vários riscos, como a gente citou aqui, né? Como também a questão que às vezes não aparece na hora, mas pode vir Pode vir acarretar depois. depois. Eu já Ah, tive casos de cliente que, pô, identificou mais de milhões que poderiam ser reduzidos na obra e não deram nem E atenção não deram a ele. atenção, Imagina se chegar para Luciano, doutor Luciano, rapaz, aqui a gente consegue diminuir 5 milhões na obra. Ele vai Com certeza. pelo menos ouvir, né? Como é? Não, sem diminuir na questão do acabamento. Como é isso? Então, É, entender na qualidade, mas que É poderia verdade. ser reduzido. E Uhum. às vezes o pessoal não dá atenção. Tem muita coisa, assim, o mercado imobiliário, a incorporação imobiliária em si, ela tem muitas nuances, assim. Sim. Para você construir um empreendimento, você tem um checklist imenso, imenso. São páginas e páginas que envolve desde a parte jurídica, de inicial, de contratação, de regime memorial de incorporação, com a parte de projetos, e aí vem a parte de engenharia, depois a gente acaba a obra, vem a entrega, o pós-venda, a manutenção. Porque quando você entrega um empreendimento imobiliário, todos os incorporadores, eles têm o prazo ali da garantia, né? Você tem o prazo de garantia de 5 anos. E você ainda responde, porque pode se estender para 10, pelos vícios construtivos. Então, assim, meu empreendimento de associação deu certo, eu recebi, tô morando. Certo, e se surgir qualquer imprevisto nos próximos 10 anos, 5, que 10 faz? anos, Fala você vai com quem? cobrar a quem? E o Entendeu? cara que comprou de outro, né? Ele falou lá sobre isso, né? Pô, muita justamente. O outro gente, que vendeu também é responsável. Uhum. E aí fica esse negócio. Ai, que boleiro, eu que não quero entrar no negócio desse. É, porque é como a gente disse, às vezes a pessoa não tem essa informação. Não tem. Eles Exato, eles não vão dizer, né? Boa Eles não vão parte da dizer. imprensa não divulga. Não, Uhum. eu tenho Né? que estar mandando também. É muita questão. Às vezes a pessoa acha que tá comprando de uma construtora ali. Até porque algumas dessas associações, você tem uma construtora por trás Por também, trás, né? pra É. construir, Exatamente. né? Então, é a questão que a gente trata aí. Espera que o conselho também ele fiscalize as construtoras, né? Se a Exatamente. construtora for lançar um empreendimento e começar a divulgar as imobiliárias, Vai o lá, conselho já. dá O sim, conselho aí, já ó. vai lá pra parem, ver. não Bota divulguem, lá, senão a gente entra aqui no Ministério Público, então é isso que a gente quer. Exatamente, É, a a gente gente também. A gente cai em Quer busca disso igualdade, entendeu? também. Entre as A partes. gente vem dialogando muito com todas as partes envolvidas, tanto na Porque não, é prefeitura, Ministério Público, o Cresce. A gente vem dialogando muito para que traga a real importância do assunto e todo mundo se junte para resolver, A né? associação, infelizmente, não tem esse poder de fiscalizar, mas gente teve agora- entra na ajuda aí Entra na nessa, ajuda aí. a gente nessa teve disputa, recente- porque Participar já- olha, a gente falou aqui mais de 4 mil unidades, né? Exato. Se a gente for calcular o valor dos honorários, imagine quanto deixou de arrecadar Muito. Muito. deixou de movimentar ali os corretores de Uhum. imóveis, imobiliários, né? Uhum. Que passaram um momento difícil, Sim. mas que aí E a gente tá falando assim que o boom disso veio na crise, na última crise que teve, né, econômica, porque toda crise econômica ela começa logo pelo setor imobiliário, que é um dos setores trava mais logo. importantes da economia, o setor imobiliário, a construção civil.
que foi 2018. Então, se você pega o histórico, eu tô citando muito a condominial, mas é porque ela é a que mais faz, né? E que durante muitos anos, desde 2003 a 2008 ou 2018, eles vinham construindo uma ou outra associação que não se percebia, incomodava. porque de fato parecia ser associação de verdade. Sim. Porque era um ano, depois 2 anos outra. Então, de fato, parecia que era uma associação. É, Por tem isso que o intenção mercado forte imobiliário identificava, mas parecia estar regular. Depois de 2018, o negócio desenfreou. Então, você começou a ter, hoje, salvo engano, hoje Teve eles um têm déficit 7. enorme, né, de habitação. Aí teve a Exato. pandemia, o pessoal querendo ir para aqueles Exatamente. apartamentos maiores. Então, às vezes, eles lançam É, essa propaganda de um apartamento de 200 metros aqui no é. Jardim Europa por 1 milhão. Aí a construtora não tem. Não, Não tem como Porque não fazer. sai esse 1 milhão, Não né? sai 1 milhão, mas Esse 1 milhão não e sai. nem ela vai poder fazer essa propaganda. Aham, Imagina não. a construtora dizer que vai fazer um apartamento de 1 milhão e depois no final da obra Não o tem cara como. pagar 2 Não tem milhões. como. É impossível. Entendeu? É impossível. E fora também os riscos, quando eu falo de riscos, eu falei riscos trabalhistas, Sim. de construção, vício construtivo, a questão dos impostos, que é muito importante, né? Mas a gente também vem agora com uma discussão muito forte na parte ambiental e urbanística. Porque muitas dessas associações, elas estão se desenvolvendo ali na zona de expansão, né? Sim. Naquela região. Que é uma zona A gente beira-mar, participou né? de uma audiência na semana passada, retrasada, eu acho, que foi no Ministério Público Federal, porque tiveram muitas denúncias da comunidade local, e aí com o apoio do Combase, que foi quem notificou isso pra gente, que apresentou alguns vídeos, porque sabia que a gente estava nessa luta, e eles não conseguiram identificar o que seria, né? E a gente identificou que era uma associação que desmatou todo o mangue da região ali da ponte. Então, todo o mangue. E você Da olha na ponte proposta... Joel Silveira. Isso. Você olha ali, você indo, pôr né? do sol, né, ali? Na aula pôr do sol. Do lado direito, indo, né? Indo, Porque tem um de uma construtora lá, né? não, do lado. mas é mais à frente, E Ah. aquele Não, ali esse tá é todo colado. regularizado. Esse que Esse é é da colado. ponte mesmo, colado na ponte. E ele... Tem a pista, né? Aquela pista que tem da balsa, ela é colada. Porque naquela tem um também. Isso, aquela piscina baixa, ela sumiu, né? Tem Praticamente, né? É, porque ficou colado em cima dele. Isso. Ali Aquele tá- manguezinho, aquele riachinho. Porque a reclamação que a gente recebeu, que até a Karina Drummond Sim, apresentou na foi. audiência. A gente viu. Ela falou. Ela apresentou. Foi aquele vídeo que a gente recebeu também. E a comunicação dos moradores, né? Porque sabe que a CEOP tá nessa discussão. E não conseguiram identificar que construtora era ali. E a gente falou, não, isso aqui é uma associação. Pode investigar que isso aqui é uma associação. Então, o E Combase... conseguiram o pessoal ali, licença pra fazer isso. eles alegaram que sim, que tem licença, né? Mas não tá, botam a placa lá. segundo o Ministério Público, tá com investigação dessas licenças. Aí acho que Polícia Federal, Ministério Público Federal tá investigando isso. Mexeu pesado agora. Porque É. teve até um caso desse Mexeu na no Barra, mangue né? aí, meu filho. É. Na Barra também teve Qual da algumas Barra? licenças, Ah, sim. né? Que MRV. inclusive teve Foi MRV. uma CPI lá Foi do lado da MRV. agora. Que inclusive teve empresas que depositou diretamente lá para algumas Vixe, pessoas. confusão. Mas que Mas é isso, nosso mercado é uma é- situação complicada. Porque aí acaba indo o nome achando que é construtoras, né? Fazendo isso. E não é. As Exato, e não é. construtoras, pelo contrário, ela sempre preza ali aquela área ambiental, melhora, de fato. Mas tem Porque vários casos teve, né, na a ação própria Barra. da Justiça Federal. Sim. E tudo que é feito ali, ele realmente tem que ser dialogado. Entendeu? Mas enfim, é isso, né? Foi é o alerta, né? um Segue o programa alerta. aí cheio de informações. Muita Inclusive informação passou hoje, muita informação. muito rápido, né, Gilson? A gente Foi, tem é. que trazer novamente mais Estamos à esses disposição. temas, né? Teria Levar. que ser mais uma hora aí pra gente, né? Foi como eu mas- falei, né? Esse assunto a gente passa o dia aqui conversando e o negócio tá trazendo bem informado exemplos. mesmo. Trazer o Exatamente. seu próprio Luciano também Sim. para falar, né? Algumas Vamos trazer questões. Já se disponibilizou para vir no próximo. Que bom. Só eu marcar. Mas é isso aí, pessoal. Estamos chegando a mais um fim de um episódio aí do ACIcast. E contamos com a participação de vocês. Se inscrevam no nosso canal, participem, interajam. Podem perguntar, vocês corretores também se atentem a essas questões que tá aí. A legislação, né, o risco que corre, as pessoas, o próprio corretor de imóveis que
queira intermediar uma negociação dessa. Então, fica o alerta aí. Até logo e até o próximo episódio. Isso aí. Você queria falar alguma palavrinha, se despedir, doutora? Não, só As considerações agradecer o finais. convite, dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento, tirar dúvidas. Estou à disposição Acompanha, né? sempre. Acho que na CEOP vocês sempre botam umas cartilhazinhas, Boto, né? Umas isso, informações. Eu venho acompanhando as redes sociais de vocês. Então, é bem legal os posts que vocês A gente está fazem começando para a esse fazer um alerta. trabalho mais educacional mesmo Isso, da questão do muito mercado bom. imobiliário, Isso é bom. para que as pessoas tenham mais conhecimento mesmo. Que bom. Tá Viu? bom? Então, Obrigada. até logo.